da RNP, agora já não sabia mais aonde gravava isso aqui. Ah, tá louco. Pessoal, botei gravar então. Então no chat ali tá o link para que vocês coloquem a presença de vocês. A aula de hoje é a parte, é o último conteúdo que eu vou trabalhar com vocês. E, inclusive, eu já coloquei uma tarefa lá para até o dia 15, se eu não me engano. E a outra eu vou estender, que era até o dia 6 agora, vou estender até o dia 15 também. E daí na próxima segunda fica. Se vocês precisarem tirar algumas dúvidas, vocês podem me chamar. Eu não vou. Não vai ser uma aula síncrona, né? Não vai ser síncrona, na verdade. Vocês vão ter tempo para trabalhar e fazer esses dois trabalhos. E no dia 15 a gente se encontra. E aí já pretendo entregar os trabalhos que vocês já fizeram, né? E conversar com vocês, né? Porque aí vocês já vão ter entregue também essas duas tarefas. Vou fazer até o dia 14, que é domingo, na verdade, para o dia 15, ou até o dia 15 na hora lá da entrega, deixa até o dia 15. Que aí a gente conversa sobre como que tá as notas de vocês. E fica tranquilo, assim, quem fez os trabalhos, praticamente, eu dei uma olhada, tá bem, a maioria fundamentado, e bem, então não vai ter problema nesse sentido. A princípio, só quem não entregou os trabalhos, né, que tem aí, eu tenho mais uma semana daí para conversar com aqueles que não entregaram, e aí nós fazer, ou refazer um trabalho, ou fazer um trabalho diferenciado. Mas aí a gente conversa com aquele pessoal que... Certo? Então hoje... Viu, prof? Desculpa Fale, interromper o senhor. Não tem pode? como o senhor deixar todas as tarefas pro dia 15? Posso? Daí fica mais tranquilo. Eu altero todas lá depois pro dia 15. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Não, tranquilo. Tá, e aí eu deixo, daí no dia 15 mesmo, que vai ser na segunda, a gente conversa, daí que eu vejo quem tem tarefas devendo, coisa nesse sentido, para nós finalizarmos. Tem mais um encontro depois, deixa eu olhar aqui ver se é verdade isso. Isso, tem o encontro do dia 22, daí. Daí naquela semana a gente pode organizar para esse pessoal aí que ficou devendo alguma coisa, né? Ou fazer uma avaliação, ou fazer o trabalho, né? Então, a gente deixa lá para pensar lá naqueles dias. Certo? Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Vocês estão enxergando aí o análise de dados? Sim. Esse material eu postei para vocês lá no Siga. Eu vou fazer uma leitura dessa análise de dados, e basicamente essa leitura é já uma aplicação, um cálculo feito, uma análise de duas médias de duas turmas. Então, que é basicamente, se vocês forem olhar lá, o que eu pedi na tarefa, é basicamente isso. Então, assim, análise de dados, então, para comparar dois métodos de alfabetização A e B, um professor tomou um conjunto de alunos, dividiu ao acaso em dois grupos e alfabetizou um dos grupos pelo método A e outro pelo método B. Terminado o período de alfabetização, o professor
submeter os dois grupos de alunos à mesma prova. Os alunos obtiveram nessa prova as notas apresentadas nessa tabela 3.1. Né? Método A, as notas dos alunos aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos em cada turma, né? E as notas deles estão aqui, 6, 5, 7, 3, 5, 2, 4, 8, do método A, e do B, 7, 9, 6, 7, 6, 6, 9, 6. Uma questão rápida de se fazer, né, é a média da turma e saber qual é a turma que foi melhor. Né? E aí, teoricamente, tu poderia dizer que o método A é melhor que o método B. Mas, estatisticamente, isso nem sempre é verdade. Então, existem uns métodos estatísticos que ele faz comparação de duas aplicações, nesse caso, assim, de dois métodos de alfabetização, e ele sabe se essa diferença de média ela é significativa ou não. Existem uma infinidade de métodos estatísticos para definir isso. Né? Tu não pode afirmar, às vezes, quanto a diferença é válida ou não, quanto a diferença é significativa. Se eu fizer a mudança do método para a turma B, para A e coisa, o que vai acontecer? Né? Existe diferença desses métodos, estatisticamente, eu posso provar usando um método, e nós vamos aprender hoje o método teste T, ou teste de student, ele tem uma metodologia estatística para saber, para fazer comparação se a diferença das médias são significativas ou não. Se as diferenças das médias são significativas, eu posso afirmar que os métodos têm resultados diferentes, ou os métodos têm resultados iguais. Né? Isso falando estatisticamente. Estatística descritiva, então, basta observar as notas apresentadas na tabela 3.1 para se pensar em calcular média. Tais médias são apresentadas na tabela 3.2 da figura 3.1. É fácil de ver que os alunos alfabetizados pelo método B tiveram médias maiores que os alunos alfabetizados na média A. Ó, então, aqui as médias das notas dos alunos do método de alfabetização. A média do método A foi 5 e a média do método B foi 7. Então, está aqui. A média da alfabetização A e B, se vocês olharem simplesmente na média, eu posso dizer que o método de alfabetização ele é melhor que o B. Ou não, se eu usar eu posso comprovar isso ou não, usando alguns métodos estatísticos. Né? A apresentação das médias em tabelas ou em gráficos permite, por si só, comparar os métodos. No entanto, a comparação fica, em geral, mais clara se a diferença for dada em porcentagem. Para isso, então, calcule a diferença de médias, no caso do exemplo, 7 menos 5 é igual a 20, 7 menos 5 é igual a 2, né? Desculpa. Divida essa diferença pela média de tratamento escolhido com a base de comparação, e, na ausência de outro critério, deve ser a média de menor valor. E multiplica o resultado por 100 para obter a relação em porcentagem, por exemplo. No caso aqui, 2 em relação à média do menor, que foi 5 vezes 100, dá 40% de diferença. Então, a diferença é bem significativa. Então, não estou usando método estatístico nenhum, simplesmente comparação das médias pura e sem uso estatístico. A interpretação desse resultado é simples. A nota média dos alunos alfabetizados pelo método B foi 40% maior do que a nota média dos alunos alfabetizados pelo método A. Mas é o que eu estava falando. Né? O professor quer saber ainda, estudar a variabilidade das notas. Das medidas de variabilidade, a mais usada é o erro padrão médio, embora alguns autores prefiram usar o desvio padrão. Convém, então, lembrar as formas do cálculo das principais medidas de variabilidade. A variância dos dados é calculado pelo somatório do y ao quadrado, menos o somatório de y ao quadrado, dividido por n, que n é o número de elementos que tem essa amostra, né, dividido por n menos 1. O desvio padrão, então, é a raiz quadrada dessa variância. Né?
E a variância média aqui, no caso é SY, variância da média, no caso, S da Y barra ao quadrado é igual a esse S ao quadrado dividido por N. Então, essas são algumas formas. E o erro padrão é pegar a raiz quadrada desse valor aqui e acha o erro padrão. Os cálculos intermediários, então, necessários para a obtenção das variâncias das notas apresentadas na tabela 3.1 estão na tabela 3.3. O que se foi feito aqui? Tem o Y1, a nota dos alunos, né? Aqui está o somatório das notas dos alunos, eleva ao quadrado cada um deles, que aqui é a coluna do Y1 ao quadrado, que é 6 ao quadrado dá 36, 5 ao quadrado dá 25, 7 ao quadrado dá 49. Então, os Y1 ao quadrado. Aqui a nota dos alunos do método B e elevando ao quadrado cada um deles. Por que elevar ao quadrado? Porque, na verdade, é isso que pede as fórmulas aqui, ó. É o somatório do y ao quadrado menos o somatório de y ao quadrado. Quem é isso, né? O somatório de y ao quadrado está aqui, ó. O somatório do y ao quadrado é esse. O somatório de y elevado ao quadrado é o 40 elevado ao quadrado, que é o que está sendo feito aqui, ó. Esse aqui é o somatório de y ao quadrado menos o somatório de y ao quadrado, e aqui deu 40, ó, o somatório de y, 40. Isso estou fazendo do A e do B, né? Aqui, no caso, está sendo feito do 1, que é do método A. Deu a variância do grupo A, deu, então, como o N é 8 alunos, e aqui embaixo é N menos 1, 8 menos 1 dá 7, que é a fórmula aqui, ó. A variância dos dados. Então, somatório de y ao quadrado deu, né, que é a coluna do y ao quadrado aqui, deu 228, né, menos o somatório de y, que é essa coluna, que deu 40, elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Então, a variância do grupo deu 4. A variância do grupo do B deu 1,7143, que é a mesma coisa, somatório do y ao quadrado, se vocês olharem aqui, deu 404 dessa coluna, e aqui 56. Então, ó, 404 menos 56 elevado ao quadrado, dividido por n, que é 8, e aqui n menos 1. Então, deu 1,7143. O erro padrão da média do A, aqui ele está com 1, né, mas deu 4, né, raiz quadrada de 4 dividido por n, que é 8, 0,70. E o erro padrão média do método B, 1,71 dividido por 8, deu 0,46. O que significa isso? Que os resultados dos erros padrão das médias calculados aqui, apresentados na tabela, juntamente com as médias, também é usual apresentar a média e o erro padrão das médias com indicação. É a média mais esse desvio padrão aqui que nós encontramos aqui, né? Que é o que vai ser mostrado aqui. Então, ó, aqui tem a tabela 5, a variância, ou o desvio padrão, na verdade, dessas notas estão entre 0,70 para cima e 0,70 para baixo. Que é o desvio que existe. Eu colocar um eixo aqui, ó, aqui está 5, existe uma variância até 0,70 para mais, 0,70 para menos. A maioria dos termos estão 0,70 da média. Note que esse aqui, ó, tem uma nota 7, e o desvio padrão aqui deles, ou no caso aqui, ó, ele está mais enxuto, 0,40 para cá e 0,40 para cá, mais ou menos 0,40. Então, está no 7 e está variando 0,40 para cá, como para cá também. É isso que ele está dizendo aqui, a média do método A 0,50 e o erro padrão da média 0,70. E no B, a média é 7 e o erro padrão é 0,40. Nota que o erro padrão quer dizer que as notas dos alunos do método B estão mais concentradas, estão mais perto do 7. Tem um erro pouco pequeno, menor que o outro. Não é tão pequeno, mas é menor que o outro. O outro tem um erro maior. E na figura, apresenta os resultados da tabela 3.4. Graficamente, as barras representam as médias. No alto de cada barra estão desenhados o segmento que representa o erro padrão médio. Desenhe-se o erro padrão acima da barra, dentro da barra. É isso que ele está mostrando aqui, ó. O método A tem uma média 5,
e tem uma variação, um erro padrão médio aqui maior que esse aqui, ó, foi o que eu estava falando, que é uma representação gráfica daquilo ali. Então, ele está mostrando que aqui a média é mais baixa, mas tem um erro maior do que esse. Quer dizer que a maioria das médias desse aqui estão mais próximo dessa média certa. E se vocês forem olhar numericamente lá no início, lá, ó, vocês podem olhar que estão muito mais próximo do 7, só o 9 aqui que está mais, os dois 9 que estão mais fora, ó, mas, e aqui não, ó, tu tem um 2 e tem um 8, então 3 casas acima da média, ou abaixo da média. Então, ele tem um erro padrão maior do que esse aqui. Esse aqui são mais próximos da média. É isso que ele está falando aqui. Né? Tudo isso que eu estou falando é só comparação de médias por enquanto. Né? A média e o erro padrão da doença são estatísticas descritivas, porque descrevem a amostra como mostra o exemplo. Foi a simples observação dessa estatística que permitiu o professor afirmar que B foi melhor que A para seus alunos, mas será que o professor não gostaria de fazer inferência? O que quer dizer fazer inferência? Né? É usar um método estatístico para, dentro de uma lógica estatística, provar, por mais que não é uma prova, mas usar um método para dizer que existe ou não significância nessas diferenças de média. Isto é, de entender o que observou entre seus alunos, para todos os alunos estender, né, no caso, para todos os alunos dessa mesma idade e mesmo nível socioeconômico que precisam ser alfabetizados. Quando se tira uma amostra, ele quer dizer que esse teste pode ser aplicado a todo o segmento, então ele precisa fazer uma inferência, precisa aplicar uma estatística para saber se esses métodos realmente são diferentes e que se aplicar em qualquer outra observância, ele vai ter o mesmo resultado. Então, a ideia da inferência é essa, para que busque conhecimento sobre métodos de alfabetização, pouco importa a informação de que alguns alunos tiveram notas melhores quando foram alfabetizados por determinado método. Interessa saber se o método de alfabetização dá melhores resultados para todos os alunos. Então, se ele quer saber se realmente esses métodos são diferentes e que um é melhor que o outro, então vamos estender isso aí para todos e usar, de repente, só um método, porque ele é mais significativo, ele é melhor. Né? Até que ponto, né, um pesquisador tem o direito de generalizar as informações obtidas com base em alguns indivíduos. Para todos os indivíduos, como já disse alguém, não é preciso beber toda a garrafa para saber se o vinho é bom. Então, é claro que, matematicamente, tomar um gole do vinho e saber se ele é bom é um pouco querer jogar muito na aplicação de pesquisa estatística, mas, né, vamos dizer que essa frase caracteriza melhor do que qualquer outro exemplo técnico. O que é inferência? Dar informação para o todo, com base no conhecimento de parte. Mas antes de discutir inferência, é preciso lembrar alguns conceitos. Entende-se por população, e aí nós já conversamos, é o conjunto dos elementos sobre as quais se desenha a informação, e entende-se por amostra qualquer subconjunto tirado da população, que é o que nós fizemos ali, ó. Foi tirada uma amostra, né, e quer saber se aqueles métodos servem para o todo. Por isso há inferência. Né? Tira uma parte da amostra, e população é amostra. Então, a amostra é uma parte, a população é o todo. Então, os experimentos são feitos com amostra, mas os pesquisadores não querem suas conclusões restritas à amostra, com que trabalhou. Ao contrário, o pesquisador quer estender os resultados que obteve para toda a população. Então, o pesquisador quer fazer inferência. O exemplo para comparar dois métodos de alfabetização, A e B, um professor tomou um conjunto de alunos, dividiu ao acaso em 2 grupos e alfabetizou um dos grupos pelo método A e o outro pelo método B. Terminado o período de alfabetização, então submeteu os 2 grupos à mesma prova. A média das notas dos alunos nessa prova foram 5 e 7. Nós já vimos. Método A, 5, método B,
8. Essa diferença foi 2, em favor do método B. Então, agora, imagine que o professor quer saber se o que é verdadeiro para os seus alunos também é verdadeiro para outros grupos de alunos, que é isso que abrange a questão da inferência. Será que a diferença de média que o professor observou na amostra dos seus alunos é suficientemente grande para permitir inferir que na população alunos alfabetizados pelo método B têm, em média, notas maiores que os alfabetizados pela média A, ou pelo método A, desculpa? Então, a figura 3.4, as notas dos alunos alfabetizados pelo método A variam em torno da média 5, e as notas dos alunos alfabetizados pelo método B variam em torno da média 7. Ora, essa variação dentro dos métodos é explicada por uma série de fatores. Não estão sendo estudados com capacidade individual de aprendizagem, ajuda familiar, só, no entanto, o conjunto de alunos que participou do experimento, esses fatores variam no acaso, porque o professor não levou em consideração quando selecionou a amostra. Então, no caso aqui, a diferença entre a média 2 e do 1, do A e do B, no caso, do B e do A, deu 2, mostrada na figura 3.4, que é basicamente aquela mesma amostra lá. Ele tem uma média e tem uma variação aqui de 2 unidades. Será que a diferença ocorreu por acaso ou porque B é melhor do que A? Para responder a essas perguntas, o professor deve submeter seus dados a um teste. E aí que entra a questão do teste. A questão da lógica dos testes estatísticos. E aí que vem a questão. Lembre-se do exemplo da discussão, então não basta o professor saber que alguns alunos submetidos ao método B da alfabetização obtiveram maior média do que alguns outros alunos submetidos ao método A da alfabetização. O que interessa ao professor é a informação de que quaisquer alunos submetidos ao método B obtêm, em média, notas melhores do que quaisquer alunos submetidos ao método A. O professor precisa, então, de um teste estatístico. Existem vários testes, nós vamos trabalhar com um, né, que é o teste T. O teste estatístico dá ao pesquisador condições de fazer inferência com base nos resultados da amostra. O teste estabelece-se na população, a média de A é diferente da média de B em determinado nível de significância. E aí a questão que a gente vai trabalhar, a questão de nível de significância. É a mesma questão daquelas pesquisas de eleição, que eles falam qual é o nível de significância daquela... geralmente usado 95% de significância. Então, na verdade, eles excluem 2,5% para cima e 2,5% para baixo, que dá os 5 excluídos, né, daquelas discrepâncias de pesquisa, que eles chamam, muito longe da média. É uma coisa que se tira aquilo que está fora do padrão ali, daquela pesquisa que está trabalhando. Geralmente, né, o nível de significância é 95. Pode ser usado outros, depois eu vou mostrar quando eu for mostrar a tabela para vocês, a tabela T, que existem outros níveis de significância, mas geralmente o nível de significância é 95, ou ao contrário, 5%, que eles chamam de 0,05, que é considerado. Mas eu explico para vocês o que quer dizer isso logo quando eu apresentar a tabela. Em estatística, a palavra significância implica a ideia de que é muito provável que um resultado similar ao que foi obtido na amostra teria sido obtido se toda a população tivesse sido estudada. Mas muito provável não significa certo, então a conclusão do teste estatístico está associada a algum tipo de erro. Um exemplo em discussão, se o professor concluir que as médias são diferentes, pode estar cometendo um erro. Isso não significa que o pesquisador errou o seu procedimento, significa apenas que, por causa da flutuação amostral, o professor pode ter observado uma amostra que apresenta uma diferença entre médias que não existia na população. A probabilidade dessa ocorrência é o nível de significância do teste. Convém estudar agora alguns termos técnicos. Os testes estatísticos põem à prova hipóteses a respeito da população. Por exemplo, em discussão, o professor pode fazer 2 hipóteses. A primeira é de que a média das notas dos alunos, quaisquer alunos, não apenas o da amostra alfabetizados pelo método A, é igual à média das notas dos alunos alfabetizados pelo método B. Essa hipótese é denominada hipótese da nulidade.
indica-se por H0, leia-se H0 e escreve-se H0, as médias são iguais. Hipótese da nulidade porque ele pega a média A menos a B e chega igual a zero, por isso ela não tem diferença, por isso a questão da nulidade, ela anula a diferença, né, aplicando um teste. Então o H0 é as médias iguais e o H1 são médias diferentes. A segunda hipótese é que a média das notas dos alunos, quaisquer alunos, não apenas os da amostra, alfabetizados pelo método A, é diferente da média das notas dos alunos alfabetizados pelo método B. Essa hipótese é denominada hipótese alternativa. Indica-se por H1, leia-se H1 e escreve-se H1, as médias são diferentes. Quando isso ocorre, significa que, nesse caso, os métodos de alfabetização têm resultados diferentes. Então, eu posso confirmar, usando um teste, que o método B, no caso aqui, ele tem mais eficiência que o método A, usando um método estatístico. Posso comprovar nesse sentido usando a questão dos métodos, o teste T, ou método de comparação de médias, no caso. Método de hipóteses. Para decidir, então, uma das hipóteses, o professor submete seus dados a um teste estatístico. Se o professor concluir que as médias são diferentes, ele pode estar cometendo erro, só que o professor não sabe, quando toma essa decisão, se está ou não cometendo erro. No entanto, o professor pode estabelecer a probabilidade de cometer esse tipo de erro. Essa probabilidade é o que os estatísticos denominam nível de significância do teste, indicado pela letra grega alfa. Então, nível de significância é a probabilidade de rejeitar HO quando HO é verdadeira. Então, no caso, o nível de significância é a probabilidade de rejeitar o HO. Então, se o nível de significância, no caso, é 0,5%, 5%, é a probabilidade de rejeitar. Finalmente, a escolha do alfa é arbitrária. Quando se escolhe o nível de significância de 5%, que eu falei, que é o usual, afirmar que o resultado é significante e indicar isso como um asterisco. Quando se escolhe o nível de significância de 1%, é usual afirmar que o resultado é altamente significante. Indicar isso com 2 asteriscos. Então, quando tu quer uma significância muito grande, tu usa o 1%. Significa o quê? Que tu vai estar aumentando o nível do teu teste de ter sucesso, né? E excluindo pouco o resultado. Então, a significância se torna muito grande, altamente significante, quando se usa a significância de 1%. Então, o teste T de comparação de duas médias é, de longe, o teste mais usado para comparar duas médias. Mas, para fazer esse teste, é preciso estabelecer o nível de significância. Então, seja alfa igual a 0,05 ou 5%, ou 0,01, que é 1%, tem que ser definido antes. A maioria das testes de comparação, eles usam esse teste de significância igual a 0,05, que é o 5%. Então, mas isso sempre está no enunciado, ou quando vocês forem fazer uma pesquisa, e vocês vão dizer que o teste foi usado, o nível de significância tal. Então, ele é usual fazer isso. Então, o que é preciso calcular? A média de cada grupo, a variância de cada grupo e a variância ponderada, né, dada pelas fórmulas que está aqui embaixo. A média de cada grupo nós já calculamos, né? A variância de cada grupo já foi calculada lá, precisamos calcular essa variância ponderada aqui. Nesse caso aqui. E depois o teste e o valor do T dado pela fórmula. Esse T, que é o teste de student, que é o T calculado, é dado por essa fórmula aqui. Então, vamos lá. A média de cada grupo está aqui. Tinha sido 5 e 7. Aqui a média do grupo A, aqui a média do grupo B. Ou seja, da alfabetização pelo método A pela alfabetização pelo método B. Depois,
a variância de cada grupo, lembra? Nós calculamos a variância lá em cima, 4 e 1,71, certo? A variância ponderada, ou conjugada também, eu acho que é usada conjugada também. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. Essa variância conjugada é dada pelo número de elementos de 1, né, menos 1, vezes a variância, né, de cada grupo, mais o número de elementos do 2 menos 1, vezes a variância do grupo 2, dividido por n número de elementos de 1 mais número de elementos de 2 menos 2. Que, na verdade, esse denominador aqui, ó, esse denominador aqui, se chama, lá na tabela de grau de liberdade. É o grau de liberdade dessa pesquisa. Depois nós vamos dizer como olhar lá na tabela do Student para resolver para encontrar o T tabelado. Por quê? Porque o T tabelado ele vai ser comparado com o T calculado. Que essa é a forma de comparar se as médias são iguais ou são diferentes. Então, vamos calcular essa variância conjugada ou ponderada, nesse caso aqui, né? Colocando aqui, então, número de elementos da DA menos 1 vezes a variância dele, mais o número de elementos do 2 menos 1 vezes a variância dele, dividido por N1, que é o número de elementos de 1, mais N2 menos 2, que é o grau de liberdade todo dessa pesquisa. A variância, então, ponderada ou conjugada, deu 2,857. Com isso, eu vou calcular o valor do T. O T calculado, nesse caso, é a média de um menos a média do outro, e aqui pode dar positivo como pode dar negativo. Depois eu mostro por quê. O A menos o B, dividido por, olha a fórmula aqui, 1 sobre N1 mais 1 sobre N2 vezes a variância conjugada. No caso aqui, a variância conjugada 2,857. Então, a raiz quadrada de 1 oitavo mais 1 oitavo, multiplicado por 2,85. Isso resolvendo, eu encontro um T igual a 2,366. Então, esse T, né, menos 2,3666, né, e aí tá, o grau de liberdade é 14. Por que grau de liberdade 14? Porque é N1 mais N2 menos 2 deu igual a 8 mais 8 menos 2. E deu um grau de liberdade 14. Bueno. Agora é preciso comparar os valores absolutos do T calculado com o valor crítico dado. Em tabela, o nível de significância estabelecido e com os mesmos graus de liberdade. Toda vez que o valor absoluto do T calculado for igual ou maior do que a tabela, rejeita-se a hipótese de que as médias em comparação são iguais. O que quer dizer isso? Eu vou para isso aqui, que é a tabela. Né? Lembra lá do que eu falei que o grau de liberdade deles era 8 mais 8 menos 2. Então, ó, o grau de liberdade deles é 14. Né? Eu olho aqui, tem que ver qual é o número de elementos que ele tem. Eu vou pegar, ó, até 30 é normal, depois vem de 5 em 5, depois de 100, depois 1000. Então, tem a variância aqui. E eu acho que tem para mais que 1000 também, mas, a princípio, eu peguei só essa parte inicial aqui da tabela. Mas é a mesma lógica. Então, a variância, o grau de liberdade é 14, e qual é o grau de significância que eu quero? 1%, 5%, né? Esse aqui é 2,5%. Então, qual é o grau de liberdade que eu quero? Nesse caso aqui, é 14, né? Tá, deixa eu só...
tirando uma aqui. Então, não, o que eu fiz aqui? Ó, ele tem aqui, eu já vou mostrar aquela outra lá, para não confundir vocês. O grau de liberdade é 14 e o nível de significância é 5. Então, nesse caso aqui, é 2,14. Esse é o T tabelado. Quanto que nós encontramos no caso do exemplo do valor absoluto, o T calculado é 2,37. O nível de significância é 0,5 e os graus de liberdade são 14. Então, se eu obtenho o valor crítico na tabela 3.5, que é esse aqui, e reproduz parte da tabela do T dado neste livro, em apêndice, qualquer valor de T está associado a determinado nível de significância. O que quer dizer isso? Olha, o T tabelado ele está definindo como 2,14. Tá? Então, o que vocês têm que pensar da seguinte forma? Ó, eu tenho uma linha, aqui é o nível de significância. 2,14, ele permite, esse é o calculado, esse é o tabelado, e menos 2,14. Tudo que está dentro disso aqui, vou trocar essa cor aqui. Tudo que está dentro disso aqui, ó, se eu tivesse achado o T 1, 2, 2,2, 2,3, não, 2,3 não, nem 2,2, 2,01, eu diria que as médias seriam iguais. O que está fora disso aqui, as médias são diferentes, tanto menos como mais. Quanto que foi encontrado? Quanto foi encontrado? 2,37. Então, voltando para cá, se era 2,14, né, eu tenho aqui o zero, então um valor aqui, e 2,14 para cá e 2,14 para lá. 2,14 e menos 2,14. Tá? 2,37 ele está para cá, ó, está fora. Então, eu posso dizer que 2,37 está fora dessa significância aqui. Então, se o T calculado é maior do que o T tabelado, significa que eu posso dizer que as médias são diferentes. Se as médias são diferentes, eu posso dizer que o método de alfabetização A ele é menos eficiente que o método de alfabetização B. Por quê? Porque as médias são diferentes. Se eu for aplicar em qualquer grupo, e é isso que ele está dizendo, ele equivale a ter diferentes médias, porque o método B ele tem uma vamos dizer assim, qualidade melhor, ou faz com que os alunos aprendam melhor do que o método A. Né? Lá no início, lá a gente não tinha usado nenhum método, mas ele já, simplesmente pela média, né, ele comprovou não, mas ele afirmou, só devido à média, de que a metodologia de alfabetização B foi melhor. Aqui não, aqui ele já usou um método estatístico já para comprovar, né, de que essas médias pode ser aplicada, ou esses métodos, se aplicado num todo, ele vai ter diferentes médias. Então, né, comprovação estatística, né, estatisticamente, eu posso usar isso em algum trabalho científico e dizer, ó, eu usei o método de comparação de médias, método do teste T, teste de Student, comprovando com um nível de significância de 0,5
E o método de alfabetização B, ele tem vamos dizer, uma melhor desempenho do que o método A. É mais eficiente, vamos dizer assim, do que o método A, usando um método estatístico para comprovar isso, né, de comparação. Né? E aí vou ler aqui a conclusão dele aqui, né, que ele fala aqui. No valor absoluto, então, de t calculado foi 2,37, e o nível de significância é 0,5, e os graus de liberdade são 14. Veja, então, como se obtém o valor crítico de t. Primeiro, observe se a tabela 3.5 reproduz parte da tabela de t, dada nesse livro, em apêndice. Ele tem lá uma tabela, que aí foi tirado daqui. Igual àquela outra. Igual não. Ele é um pouco diferente daquela tabela que eu mostrei para vocês. Já vou mostrar agora, porque, na verdade, essa aqui é só unicaudal, que eles chamam. Aquela lá, essa tabela aqui é bicaudal. Ela está usando os dois lados das caudas desse. Nesse caso, ele está tirando só um lado. Ó. Ele não está tirando esse lado aqui. Então, em vez de usar, o mesmo que seja 5% de significância, na verdade, eu tenho que usar, porque por ela ser unicaudal, só está usando uma parte, eu tenho que usar 2,5 aqui. Ó. Se vocês olharem, ó, 14... 2,5, olha o nível aqui, ó, 2,1448, que é o mesmo. Por quê? Só diferenças de distribuição em T. Uma é tabelas unicaudal e a outra é bicaudal, porque aquela que ele tem no livro, ele tira aqui também, ó. Na verdade, ele tira esse lado aqui também, ó. Faz isso aqui. E aí, por isso, lá no livro, ele diz que é 5%. Nessa que nós temos aqui, eu estou usando 2,5% aqui. Ó. Por quê? Porque ele só está com esse lado tirando. Então, a diferença, se vocês forem olhar lá de distribuição T-student, unicaudal e bicaudal, é exatamente saber qual a tabela que está sendo usada. Se está usando unicaudal, então tu tem que dividir ao meio aquele nível de significância e pegar, ó, 14 é o grau de liberdade. Como que é calculado o grau de liberdade? O número de elementos da DA, que era 8, mais o número de elementos de alunos do B, menos 2. Então, 16 menos 2, então o grau de liberdade é 14. Nível de significância, como essa tabela é unicaudal, eu tenho que dividir os 5% por 2, que dá 2,5%, e chego nesse caso aqui. Se fosse 10%, então eu usaria esse aqui. Então, se fosse 1%, né, 0,5% aqui. 1% é essa aqui. Só para vocês entenderem a questão do unicaudal e bicaudal. Ah, é diferente daquela. Por que lá eu uso 0,5 e aqui eu uso 0,025? Porque aqui ele está usando só essa parte da cauda aqui, dessa distribuição. Aqui é exatamente a média, né? E o resto, por isso que ele exclui uma parte, por isso se chama de significância. Então, ó, veja como se interpreta o TST. O nível de significância é 0,5 com 14 graus de liberdade, o valor T na tabela é 2,14. Como o valor absoluto do T calculado é maior do que o valor crítico, lembra, ele está fora daquela região onde a hipótese de igualdade ela é verdadeira, então rejeita-se porque ele está fora, então rejeita-se a hipótese de que a média das notas dos alunos são iguais. Ele está fora, nesse nível de significância. Então, em termos práticos, o professor pode concluir que, em médias, as notas obtidas por alunos submetidos ao método B são maiores que as médias obtidas por alunos submetidos ao método A. Então, muitos programas de computadores fornecem a probabilidade, blá, 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 que não pode. No caso do exemplo em discussão, ele fala do outro método aí. Mas, na verdade, o método H0 foi rejeitado. O método da nulidade, que é onde as médias são... Se o T calculado tivesse caído dentro do T, dentro daquela área do T,
tabelado, eu poderia dizer que a hipótese da nulidade, que é das médias iguais, seria verdadeiro. No caso, como o T calculado foi fora daquele intervalo, então eu posso dizer que essas médias são diferentes. Com isso, conclui-se que o método de alfabetização B ele tem uma leve vantagem em cima do método de alfabetização A. E isso pode ser comparado, vamos dizer assim, em testes de aplicação de medicamentos ou de aplicação de alimentação, várias coisas assim. Por exemplo, alimentação para um grupo lá de animais, eu estou dando tanto de um alimento X e a média de crescimento dos animais foi tanto e do outro foi tanto. Então, qual é a ração que teve um desempenho melhor? Ou se teve um desempenho melhor? Se eu fiz um teste, né, e vi que as médias são iguais. Então, se as médias são iguais, tanto faz eu dar uma ração ou outra, né, porque estatisticamente as médias são iguais, o crescimento dos animais foram o mesmo. Então, tu pode fazer estudo comprovando, existe uma infinidade de métodos estatísticos. Um deles é o teste T, né, que é a comparação de duas médias. Aí tem uns exercícios aqui, não há uma necessidade de vocês fazerem. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Um vídeo? Temos tempo? Ainda tem. Vamos ver que tempo tem esse vídeo aqui. A única diferença que, nesse caso aqui, ela faz com a população. Tem um pouquinho de diferença, mas tem muito a ver com aquilo que nós falamos. Por que diferente um pouquinho? As fórmulas que ela usa aqui, ela usa com um N embaixo. Então, mas é praticamente o mesmo teste. Por que o N? Quando tu usa uma população, tu usa uma variância com N. E quando é amostra, é N menos 1. No caso nosso ali, eu trabalhei com amostra, né? E geralmente se trabalha com amostra, não tem como trabalhar com toda a população, né? Mas quando se fala em uma população de aula, como ela dá o exemplo aqui, tu poderia simplesmente fazer isso. Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o teste T de Stewart. Em que casos eu posso utilizar esse teste? Bom, esse teste é utilizado para a comparação de dois grupos. Mas a comparação do quê? Comparação de média entre dois grupos. Okay? Então, se eu vou pegar a ideia de comparar médias entre, por exemplo, grupos de homens, grupos de mulheres, jovens e idosos, eu preciso que aquilo que eu esteja medindo, aquilo que eu queira comparar, seja um dado do tipo intervalado. Okay? Uma outra questão importante é que a amostragem tem que ser aleatória e a gente tem o teste T para amostras independentes e dependentes. Na aula de hoje, a gente vai focar no teste T para amostras independentes, ok? Então, vamos imaginar, vamos supor, que você queira comparar as notas de duas turmas de alunos. Então, tem lá a turma A com 7 alunos e a turma B também com 7 alunos. Você aplicou uma avaliação e aí temos aqui as notas dos 7 alunos da turma A e dos 7 alunos da turma B. E aí você tirou uma média, né, dessas notas, e a turma A tem uma média de 6,43 e a turma B tem uma média de 5,21. E aí você vai falar assim, poxa, mas então a turma A foi melhor que a turma B. Beleza. A turma A foi realmente melhor que a turma B. Mas a diferença entre as duas turmas é significativa? Por que a gente pergunta isso? Porque se a diferença for realmente significativa, ela for uma diferença importante, quando eu for trabalhar, quando for desenvolver outras atividades com os meus alunos, provavelmente eu vou pensar em estratégias diferentes para ambas as turmas. Okay? Mas se a diferença não é significativa, eu posso, de repente, continuar
da média que a gente encontrou é uma diferença importante ou não. Ok? Qual que é o detalhe que está por trás do teste? Tá? Como é que a gente vai pensar se essa diferença é significativa ou não? A média ela é uma medida de tendência central, ou seja, ela resume, de certa forma, a minha distribuição. Mas a gente não está olhando aqui, nesse momento, o quanto esses dados, o quanto essas notas estão distribuídas em torno da média. Então, por exemplo, se a turma A tem um pico aqui, digamos, com a média, todo mundo juntinho, a turma B, todo mundo juntinho aqui, então essa diferença parece ser grande. Mas se eu tenho a turma A fazendo uma curva enorme, uma média aqui, e a turma B também fazendo uma curva enorme, com uma média um pouquinho para o lado, pode ser que essa diferença não seja tão significativa. Okay? Então, além da média, a gente vai precisar calcular o desvio padrão. Para facilitar os cálculos, eu não vou trabalhar exatamente com o desvio padrão. Eu vou trabalhar com o conceito de variância. Nada mais é o valor do desvio padrão elevado ao quadrado. Okay? Isso vai facilitar um pouquinho alguns cálculos aqui para a gente. Então, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai ver essa distribuição, calcular essa variância? Temos aqui, então, as notas da turma A, que vamos chamar de X1, e as notas da turma B, que vamos chamar de X2. Aqui ficou faltando 2, ok? Então, coloquem aqui X2. Para a gente poder calcular a variância, a gente vai ter que fazer X1 ao quadrado. Então, eu vou fazer 6,5. Se eu levar ao quadrado, vai dar o 42,25. 7 ao quadrado vai dar o 49. E a mesma coisa com os dados do X2. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. E assim sucessivamente. E aí, como é que a gente vai fazer? Vou fazer as somatórias de todos os X1. Ok? Então, somando todos os X1, deu exatamente 300. E somando todos os X2, aqui, sem querer, eu acabei colocando a turma B de novo. Ok? Deu 207,25. E aí, como que a gente vai pegar esses valores e levar lá para o cálculo da variância? Bom, nós temos aqui, então, a fórmula para calcular a variância. Nossa somatória do x², que é a coluna que a gente acabou de calcular. Aqui, pessoal, só para interromper aqui, ó, ele usa N aqui nessa variância, que é o cálculo da variância de uma população inteira, né? Diferente um pouco do que eu calculei lá com a amostra. Mas o resultado praticamente é muito semelhante. Tá? É só a interpretação. Tu está trabalhando com amostra ou com população. Então, quando tu está trabalhando com população, estou trabalhando com todos os elementos da minha turma. Se eu estou trabalhando com todos os elementos, ou alguns elementos da matemática, lá, do curso de matemática, não estou pegando todos, eu tenho que usar aquele meu modelo lá, que é N-1. Então, aqui ele está trabalhando com população e eu trabalhei com amostra. Mas a intuição, o pensamento é o mesmo daquilo que nós trabalhamos lá. Então, é muito semelhante, só que ela está trabalhando com população e eu trabalhei com amostra. Se vocês olharem as fórmulas, aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui, em vez de N-1, como nós usamos lá nas outras, aqui é N. Ela está dizendo que é a população toda. O N é o total de sujeitos da turma A e da turma B, ok? E o x² é a nossa média elevada ao quadrado. Então, como que a gente vai efetuar o cálculo? Nossa variância da turma A é o 300, que a gente calculou, dividido por 7, porque a gente tem 7 sujeitos na turma A, e a média da turma A é 6,43. Então, no caso aqui, a fórmula é 6,43 ao quadrado, e a gente tem uma variância de 1,51. Substituindo os valores para a turma B, nós temos 207,25 dividido por 7, menos a média de 5,21 ao quadrado, e temos lá a nossa variância de 2,46. E aí, como que a gente continua fazendo a análise para poder calcular o valor do TST? Bom, para dar continuidade, então, ao nosso cálculo do TST, a gente vai precisar calcular uma variância combinada dos dois grupos. A gente tem aqui uma fórmula que é bastante extensa, e a gente precisa ter um pouquinho de cuidado e paciência para não cometer alguns erros. Por que eu digo isso? Nós temos aqui, ó, N1, número de sujeitos da turma A, da turma 1, da turma A, né?
Então, nós temos aqui 7 pessoas. Aqui nós temos S1 quadrado. Esse S1 quadrado já é a variância do grupo 1, o da turma A. Okay? E o valor que a gente calculou para a variância é 1,51. Muito cuidado para não cometer o erro de fazer 1,51 e colocar elevado ao quadrado. Okay? Nós temos aqui o N2, que é 7, são 7 sujeitos no grupo 2, e nós temos aqui a variância do grupo 2, 2,46. Okay? E aí terminamos de substituir os valores do N1 e o N2 nos demais campos aqui da forma. Colocando os valores, então, na nossa equação, o que a gente faz primeiro? Resolvemos esse parênteses, resolvemos esse, multiplicamos, e aí, vale lembrar, não esquece de tirar a raiz quadrada no final. Okay? Resolvendo a conta, nós encontramos o valor de 0,81. E agora nós precisamos calcular o valor do TST, nosso valor observado, aquele que foi calculado a partir dos meus dados. Então, como nós fazemos isso? Nós fazemos média 1 menos média 2, dividido por essa variância combinada aqui que a gente acabou de calcular. Então, nós temos 6,43 menos 5,21, dividido por 0,81, com o valor do TST observado de 1,51. Ok? Um cuidado aqui, uma atenção que a gente tem que ter, nota que nesse trecho aqui, ó, x1 menos x2, né, dado pela fórmula, eu posso fazer o grupo A menos o grupo B, ou o grupo B menos o grupo A, tanto faz. Isso faz com que o valor do meu TST possa dar aqui positivo ou negativo, ok? A gente vai ter um olhar agora para esse positivo e negativo aqui que pode aparecer. Bom, o nosso TST, a gente precisa achar o valor crítico numa tabela. E o valor crítico na tabela, a gente precisa dos graus de liberdade. Para o TST, os graus de liberdade são calculados como sendo N1 menos N2 menos 2. Onde N1 e N2 são números de sujeitos que participam dos grupos 1 e 2. No nosso caso, aqui, o número de sujeitos das turmas A e B. Okay? Então, fazendo o cálculo, 7 mais 7 menos 2, achamos 12 graus de liberdade. E aí, nós vamos na tabela do TST. Tá? Essa tabela é encontrada facilmente na internet. E, pegando uma significância de 0,05, ou seja, nós queremos 95% de certeza na decisão que a gente tomar. Então, escolhendo essa significância e utilizando o GL de 12, nós vamos até essa tabela e encontramos um valor crítico de 2,179. Okay? E aí a pergunta que fica é, bom, e agora, o que a gente faz? Né? A gente tem um valor crítico, a gente tem um valor observado, e a gente precisa analisar se a média da turma A e a média da turma B são estatisticamente diferentes ou não. Como que a gente faz essa análise? Vamos colocar aqui a nossa reta, o ponto zero. Vamos colocar o valor crítico, 2,179 desse lado, e vou colocar aqui também menos 2,179 desse lado. Como que a gente vai fazer a interpretação? Se o valor observado cair aqui no meio, a gente vai falar que é igual. Se o valor cair para esse lado, vai ser diferente. E se o valor cair para esse lado, também vai ser diferente. O valor que a gente encontrou foi de 1,51. O valor 1,51 está aqui. Ou seja, ele está na região onde eu digo que são iguais. Mas o que significa dizer que são iguais? Significa dizer que, estatisticamente falando, não há diferenças significativas entre as notas da turma A e da turma B. Ou seja, se eu tivesse escolhido mais gente, de repente, para participar daquelas turmas, a média tenderia a se igualar aí nos dois casos. Okay? Então, muito cuidado na hora de fazer essa análise. Se o valor que a gente calculou do TST tivesse dado, por exemplo, 3, né, ou menos 3 aqui, o que a gente poderia concluir? A gente concluiria que há diferenças significativas entre as notas, né, entre as médias das turmas A e B. E aí você olharia a média para ver qual turma teria ido melhor e qual turma aí teria ido pior. Ok? Bom, o TST ele é utilizado para comparar apenas 2 grupos. Na próxima videoaula a gente vai ver o teste para comparar 3 ou mais grupos. Até lá.
basicamente aquilo que eu falei, só que ela trabalha com algumas formas um pouco diferentes, porque ela trabalha com a questão da população, mas a ideia, o intuito do teste T é o mesmo, né? Então, ou vocês estão trabalhando com população total ou estão trabalhando com amostra. No caso, os dois testes são a mesma forma, só que um trabalha com amostra e o outro trabalha com a população. Só vou abrir aqui a tarefa, só um pouquinho aqui. Estão enxergando? Sim. Tá, isso foi postado lá na tarefa, ó. E é para vocês fazerem exatamente isso. Ó. Escrever o tratamento, escreva se o tratamento probiótico ele é importante ou não, e para usar o teste T, teste de student. Aqui tem um E a mais ali, mas tá, agora já foi. Então, um exemplo aqui, ó, o tratamento de animais da mesma idade, mesmo peso, colocado em 8 gaiolas, né? Então, eles, com método, cada um deles foi feito um sorteio na qual foi designado um animal que recebeu uma dose diária de probiótico no mesmo horário que o outro animal que recebeu o mesmo volume de água, um placebo, na verdade. E aí, ganho de peso em gramas aqui. Então, para saber se esse probiótico, esse tratamento ele é importante, tem resultado melhor do que simplesmente o placebo ou não. Ele não influi. E é isso que eu quero saber. Então, tá lá na tarefa de vocês lá, para que vocês façam esse cálculo aqui, né? Tem que calcular a média, desvio padrão, tudo aquilo ali que vocês viram, e comparar o teste, encontrar o T calculado e ver o T observado, né? Nesse caso, o grau de liberdade desse aqui é o mesmo daquele exemplo que eu dei, né? Se vocês olharem, aqui é 8 animais, aqui é 8 também, então 8 mais 8 vai dar 16 menos 2 dá 14, né? E aí o nível de significância, eu não coloquei aqui qual é o nível de significância, mas vamos já definir que fica em 95%, né? Se vocês quiserem fazer diferente, usar um nível de significância de 99%, só citar lá que o de vocês é 99%, mas a princípio pode ser feito um nível de significância de 95%. Mas fica a critério de vocês, né, se quiserem escolher outro nível de significância, né? Eu aceito qualquer um nível de significância, mas definindo aí, pode ser o 95%. Já que não está definido aqui, né? Depois podem alguém me perguntar, mas podem definir como 95% de significância. Beleza? E aí eu defino lá, boto os prazos em todos os outros para o dia 15, né? Vou colocar, colocaram ali, ó. O link daquele vídeo ali, mas já ficou aí no vídeo, né, na verdade. Deixa eu fechar aqui. O link do vídeo tá aí, ó. Foi junto com o do formulário para presença também. Se quiserem olhar de novo aquele vídeo ou olhar esse vídeo meu, porque logo eu posto lá ele e mando para vocês o link da aula, tá? Dúvidas? Perguntas? Fiquem à vontade. Não? Por enquanto não? Certo, então? É isso, então, por hoje. E aí, já falando, né, que na semana que vem fica para vocês, se quiserem me chamar, podem me chamar nesse horário. Ou antes, ó, dizer, professor, hoje eu preciso tirar umas dúvidas, daí eu marco um meet ali, eu abro uma sala aqui para a gente conversar, mas a princípio fica para vocês fazerem. Se vocês precisarem, podem me chamar
E aí eu faço. Mas aí na segunda não, daí no dia 15 sim. Daí dia 15 a gente marca uma aula síncrona, com certeza, né? Para nós tirarmos as dúvidas e já praticamente encerrar, né? O conteúdo eu não vou trabalhar mais, né? Quer dizer, novo, né? Não tem, a gente pode tirar dúvidas e coisas nesse sentido. É isso. Vou parar a gravação aqui agora. Alguma pergunta antes que eu pare a gravação?